Na aula de hoje, nós vamos entender a biofísica da contração muscular. Nós já aprendemos em outras aulas que o nosso corpo é uma máquina complexa e que apresenta diversos sistemas integrados, ou seja, vários sistemas trabalhando juntos para poder garantir a nossa sobrevivência. Dentre os sistemas que fazem parte do nosso corpo, o sistema muscular, ele se destaca, ele está relacionado com várias funções importantes, né? É o sistema muscular que nos permite a movimentação do esqueleto. Ele também está relacionado com a produção de calor, está relacionado com a postura e com a sustentação do nosso corpo. No sistema muscular, nós temos diferentes tipos de tecido. Nesses tecidos, nós temos células com aspectos diferentes, dependendo da função dessas células e desses tecidos. Então, nós temos, por exemplo, o tecido muscular estriado ou tecido muscular esquelético, que é aquele que forma a carne do nosso corpo e é responsável ali por tracionar os ossos. Eles estão relacionados ali com os movimentos voluntários do nosso corpo. Nós temos também o tecido muscular estriado cardíaco, o músculo cardíaco, o miocárdio. Esse aqui é aquele tecido exclusivo do coração, que vai estar responsável por bombear o sangue para o corpo. Esse tecido ele tem coloração vermelha, é um músculo do tipo estriado também, mas esse daqui ele realiza movimentos involuntários. Então, o tecido muscular esquelético, ele realiza movimentos voluntários. E o tecido muscular cardíaco realiza movimentos involuntários. Todos os dois são tecido do tipo estriado. E nós temos também o tecido muscular não estriado. Esse tecido, ele está presente nos nossos órgãos, como no intestino, na bexiga, está relacionado aos processos de digestão, excreção. Eles vão se dispor em várias camadas dentro dos nossos órgãos. E o tecido muscular não estriado, ele vai realizar movimentos involuntários. Então, o único tipo de tecido aqui que realiza movimentos voluntários é o tecido muscular estriado esquelético. O tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular não estriado realizam movimentos involuntários. E o que significa isso? Movimento voluntário, movimento involuntário? Nós temos alguns músculos no nosso corpo que trabalham sem que a gente precise pensar em como que isso funciona. Então, por exemplo, o nosso coração, ele bate mesmo quando nós não estamos acordados. Da mesma forma, estômago, intestino, são órgãos que não estão diretamente ligados aos ossos e que estão em constante funcionamento, mesmo sem que você tenha consciência disso. Nós já temos alguns outros tipos de músculos que eles vão trabalhar porque você manda ele trabalhar. É o caso dos nossos membros, que estão revestidos por tecido esquelético. Então, no nosso músculo cardíaco, nós temos um controle involuntário. Esse controle involuntário é realizado pelo sistema motor visceral. E no nosso músculo esquelético, nós temos um controle voluntário. Esse controle voluntário vai ser exercido pelo sistema motor somático. Os nossos músculos liso, o músculo do tipo liso, ele também tem o controle involuntário e também é controlado pelo sistema motor do tipo visceral. Vamos entender então a diferença entre o sistema motor visceral e o sistema motor somático. Todos os dois sistemas, eles têm a participação do sistema nervoso central. No sistema motor visceral, nós temos estruturas nervosas periféricas que são responsáveis por fazer o comando motor das nossas vísceras.
dos nossos órgãos. Então, nós temos células nervosas que vão realizar comando no músculo liso, no músculo cardíaco, em algumas glândulas do nosso corpo, tanto glândulas endócrinas quanto glândulas exócrinas, e também algumas partes do tecido adiposo. É muito importante a gente saber que essa divisão entre sistema motor visceral e sistema motor somático é uma divisão didática, é só para facilitar o entendimento. Mas nós temos estruturas no nosso corpo, estruturas nervosas, que se ocupam das duas funções ao mesmo tempo. O sistema nervoso somático, ele está relacionado com o movimento consciente. E o sistema nervoso visceral, ele está relacionado com o movimento inconsciente, o movimento involuntário. Isso não significa que não tem movimento consciente nos nossos órgãos, nas nossas vísceras. Até tem um pouquinho de movimento consciente. Só que quando ocorre esse movimento consciente, esse estímulo para o movimento consciente, ele é um estímulo difuso, é um estímulo mal localizado. Não é como o estímulo lá no sistema nervoso somático, que ele é consciente, ele é bem direcionado, bem localizado. Focando aqui um pouquinho nos músculos estriados ou esqueléticos, a principal função desse tipo muscular, como nós já falamos, é a questão da movimentação, a postura, geração de calor, proteção dos nossos órgãos, das nossas articulações, e também está relacionado com alteração da pressão. Nós temos centenas de músculos esqueléticos no nosso corpo e cada grupo muscular vai exercer uma determinada função. A gente agrupa os músculos esqueléticos de acordo com a função que esses grupos exercem. Então, nós temos os músculos da face, do couro cabeludo, por exemplo. Nós temos os músculos envolvidos no processo de mastigação. Nós temos os músculos da parede abdominal. Temos os músculos que são responsáveis por mover a cabeça, por mover o ombro. Nós temos músculos que movem a coluna vertebral. Temos músculos responsáveis pelo movimento da língua. Então, é uma infinidade de exemplos. Cada grupo muscular vai ter uma função específica, mas todos eles atuam na movimentação, na postura, na troca de calor, proteção e podem, de alguma forma, alterar a pressão arterial do nosso corpo. Agora, o tecido muscular, ele não é constituído somente por fibras musculares. A gente precisa lembrar que existe um outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo é aquele tecido que envolve as fibras musculares. Ele envolve as fibras e se prolonga. E é a partir do tecido conjuntivo que a gente vai ter a formação dos tendões. Os tendões ou também as aponeuroses, que são as estruturas que fixam o músculo a um osso. O corpo humano possui, então, mais de 600 músculos esqueléticos que apresentam contração voluntária. Esses músculos, eles são formados por células alongadas e multinucleadas. O que é isso? É uma célula que tem mais de um núcleo, tem vários núcleos dentro da célula. E elas também são chamadas de fibras musculares. Então, as fibras musculares nada mais são que as células que compõem o tecido esquelético. Uma característica marcante também do tecido muscular esquelético é a presença das estriações transversais. Por isso que a gente fala que é o tecido esquelético ou estriado. Essas fibras musculares, essas células que fazem parte do tecido esquelético, elas possuem lá no seu interior, filamentos de miosina e actina. O que é isso? A miosina e a actina, elas são proteínas que
tem capacidade de contração. A actina e algumas outras proteínas que estão associadas, algumas outras moléculas, vão formar o que a gente chama de filamentos finos. E a miosina vai formar os filamentos espessos. Então, nós temos filamentos finos e filamentos espessos se alternando dentro da fibra muscular, formando, então, bandas claras e bandas escuras. Então, se nós observarmos bem de pertinho, as bandas claras, elas vão ser formadas por filamentos finos e vão receber a denominação de banda I. Elas são chamadas assim porque elas são isotrópicas quando a gente observa no microscópio de polarização. Agora, as bandas escuras, elas são chamadas de banda A, porque elas são anisotrópicas no microscópio de polarização. E nessas bandas escuras, além dos filamentos espessos de miosina, nós também temos os filamentos finos de actina. Então, os filamentos finos de actina, eles estão presentes na banda escura e na banda clara. Tanto na banda A quanto na banda I, nós temos filamentos de actina. Agora, os filamentos de miosina, eles só estão presentes na banda escura, que é a banda A. Uma outra observação sobre a banda I, que é a banda clara, é que nós temos bem no centro uma região, uma linha escura, que nós denominamos de linha Z. Essa linha escura, essa linha Z, ela vai delimitar a estrutura que nós chamamos de sarcômero. Então, o sarcômero, ele é formado por duas metades de banda I e uma banda A, que ela é central. Bem aqui no centro da banda A, nós temos também o que a gente chama de banda H, que é uma região um pouquinho mais clara, onde a gente só tem filamentos de miosina. Então, essa região aqui, onde eu não tenho filamentos de actina, onde eu só tenho filamentos de miosina, é o que a gente chama de banda H. Então, durante a contração muscular, o que vai acontecer? Nós vamos ter o encurtamento dos sarcômeros e, consequentemente, de toda a fibra muscular. Durante o processo de contração, a gente vai observar uma sobreposição dos filamentos de actina e miosina. Então, com isso, nós vamos ter as bandas I e banda H mais estreitas, justamente por conta dessa sobreposição. Com relação aos componentes do músculo esquelético, nós temos componentes elásticos e componentes plásticos. Se nós pensarmos no sistema músculo-esquelético, além dos componentes elásticos e plásticos, nós também temos que lembrar dos componentes inextensíveis. O que são componentes elásticos? São aquelas estruturas que, quando submetidas ao alongamento, elas retornam à sua forma original depois do relaxamento da musculatura. Então, são ali os miofilamentos de actina, de miosina, que representam ali os elementos contráteis fundamentais, e também o tecido conjuntivo, que está disposto ali tanto em série como em paralelo com as fibras musculares. Com relação aos componentes plásticos são aqueles que não retornam à sua forma original depois de cessado o alongamento. Então, são divididos ali em mitocôndrias, retículo endoplasmático, o sistema tubular, os ligamentos e o disco intervertebral. Além, então, do componente elástico e do componente plástico, nós temos os componentes inextensíveis, como eu mencionei. O que é isso? O que são os componentes inextensíveis? São aqueles que não trabalham durante a ação de uma força, ou seja, que não provoca deformação, que são os ossos e os tendões.
tendões. Durante o processo de contração muscular, nós temos alguns músculos esqueléticos que conseguem reduzir seu comprimento em até 70% do comprimento de repouso. Mas a média de encurtamento dos nossos músculos esqueléticos é de mais ou menos 57%. Nós temos algumas restrições devido às estruturas do corpo humano. Quando nós falamos de contração e de músculo esquelético, a gente precisa lembrar também das propriedades do músculo esquelético. O músculo esquelético tem as propriedades de irritabilidade, contratilidade, extensibilidade e elasticidade. Então, são 4 propriedades. Irritabilidade é a capacidade que o músculo tem de reagir a determinados estímulos. Esses estímulos podem ser mecânicos e podem ser estímulos eletroquímicos também. Uma vez que o tecido muscular possui uma grande sensibilidade, uma estimulação mínima, como aquela que é realizada pelos neurotransmissores, é suficiente para poder produzir estímulos musculares. A outra propriedade é a contratilidade. Contratilidade se refere à capacidade de encurtamento ou contração do músculo, quando ele é estimulado de forma suficiente. A terceira propriedade é a extensibilidade. Extensibilidade é a capacidade que o músculo tem de ser estirado. E aí, quando ocorre a estiração, nós temos um aumento do comprimento do músculo a partir de uma força externa que foi exercida ali sobre o músculo. Essa característica, extensibilidade, ela é influenciada também pelo tecido conectivo que está existente ali no músculo, no perimísio, no epimísio e na fáscia. E por último, nós temos a elasticidade. Elasticidade é a capacidade da fibra muscular voltar para o comprimento inicial, depois que o estímulo é retirado. Então, nós sabemos que o músculo ele pode ter estímulos eletroquímicos, como o potencial de ação, e pode ter também estímulos mecânicos, quando o músculo é atingido por algum golpe externo. Essa característica também pode ser determinada pelo tecido conectivo. Quando a gente alonga o músculo, sem forçar demais a amplitude do movimento, a gente gera um afastamento do local de origem e inserção do músculo, e é isso que a gente chama de alongamento. Se o alongamento ocorre de forma suave, ele chega próximo à amplitude articular máxima, e se for mantida a posição por pouco tempo, as fibras musculares elas vão se alongar e posteriormente elas vão retornar ao comprimento normal. Isso aí é o que a gente chama de resposta elástica da musculatura. Agora, quando o alongamento ele segue essas condições, mas o tempo de permanência na postura aumenta, a gente tende então a aumentar a amplitude do movimento. Pode então ter uma deformidade plástica na musculatura. Essa situação que é o que a gente chama de resposta plástica da musculatura. Então, de forma bem resumida, os componentes elásticos são aqueles que retornam à forma original após o relaxamento, os miofilamentos, o tecido conjuntivo, e os componentes plásticos são aqueles que não retornam à forma original quando é cessada a contração, se não tiver nenhuma influência externa. Então, as mitocôndrias, retículos sarcoplasmáticos, sistema tubular, né? E aí, o exemplo que a gente tem dessa situação é os gatos se espreguiçando, né? Quando um gato espreguiça, ele melhora o fluxo sanguíneo no seu corpo, ele prepara seus músculos para poder se mover com mais facilidade. Os gatos são animais que tiram várias sonecas ao longo do dia. Então, eles precisam se espreguiçar depois de cada cochilo e, com isso, a gente tem um grande número de espreguiçamentos ao longo do dia, porque
eles precisam ali melhorar o fluxo sanguíneo depois dos cochilos. Quando a gente fica em uma mesma postura por muito tempo, uma parte dos nossos músculos ela fica ressentida, seja por estar alongada ou por estar contraída. Então, mesmo quando a gente está com o corpo parado, o nosso sistema nervoso ele fica enviando impulsos elétricos para os tecidos musculares e isso vai tensionando a região. Quando a gente faz o ato de espreguiçar, nós movimentamos os músculos, nós ativamos a circulação sanguínea, diminuímos então a tensão corporal e preparamos o corpo para poder fazer uma nova atividade. Agora, pode acontecer de uma pessoa começar a se espreguiçar e sentir dor. Essa dor que a pessoa sente ao se espreguiçar é devido a uma estrutura que se chama fuso. Nós temos no músculo os fusos, que são estruturas que vão regular o comprimento das fibras do tecido e elas não permitem que o tecido se estique demais. Então, é um mecanismo de proteção do nosso corpo. Quando a gente exagera no alongamento, ele dispara a dor, o fuso dispara a dor, para poder avisar que é a hora de parar. Quando nós falamos de contração muscular, é importante ter em mente também que não existe um único tipo de contração. Pelo contrário, nós temos 3 tipos diferentes de contração. Nós temos a contração isométrica, contração do tipo concêntrica e contração do tipo excêntrica. A contração concêntrica é aquela que vai contra a ação da gravidade. A contração excêntrica vai a favor da gravidade. E a contração isométrica é aquela que acontece sem que haja movimento articular. As articulações aqui elas não se movem e ainda assim o músculo está contraindo. A maioria dos frequentadores de academia tende a concentrar os exercícios aqui na contração do tipo concêntrica. E vários estudos já demonstraram que a contração do tipo excêntrica recruta muito mais fibras musculares do que a concêntrica. Então, se concentrar para realizar esse movimento de forma adequada é muito interessante porque gera muito mais hipertrofia, gera hipertrofia de uma forma muito mais rápida. Então, é o indivíduo fazer a força não apenas contra a gravidade, mas também quando ele estiver realizando o movimento a favor da gravidade e não simplesmente soltar o braço aqui, relaxar a musculatura e deixar que o corpo retorne à posição original. Então, se nós formos organizar em uma tabela os diferentes tipos de contração muscular, nós temos aqui o tipo de ação concêntrica, excêntrica e isométrica. Então, na contração do tipo concêntrica, nós precisamos fazer uma aceleração, porque eu estou indo contra a gravidade. Então, eu preciso fazer um movimento de aceleração para conseguir fazer a contração muscular. Na contração excêntrica, eu preciso desacelerar. Vamos pensar no movimento, então, de quando a gente está fazendo o exercício de bíceps. Quando você faz a contração do tipo concêntrica, você está puxando o peso na direção do seu corpo e você precisa acelerar. Na contração excêntrica, se você soltar, relaxar o seu músculo e soltar o peso vai descer sozinho. Então, a sua força tem que ser no sentido de desacelerar o movimento. E no caso de uma contração do tipo isométrica, você vai fixar a sua articulação. As articulações não se movem. E ainda assim, você percebe que a musculatura está tensionada. Então, na contração do tipo concêntrica, quando a gente está realizando uma aceleração, nós temos uma força externa oposta menor. E o trabalho externo, ele é positivo. Quando nós realizamos a ação excêntrica,
nós temos uma força externa maior. Aqui nós estamos indo a favor da gravidade. O trabalho externo, então, ele é negativo. E quando nós realizamos uma ação de contração isométrica, a força externa ela é igual à força interna. Não há movimentação. Por isso, igual, e por isso o trabalho é nulo. Então, nós podemos aqui relacionar a contração muscular com essas duas grandezas, força e trabalho. Uma outra terminologia importante que a gente precisa lembrar quando a gente está falando de contração muscular é que nós podemos classificar os músculos em músculo agonista, músculo antagonista, músculo fixador e músculo sinergista. Essa classificação vai depender da ação daquele músculo ali em determinado momento. Então, por exemplo, eu vou chamar de músculo agonista aquele músculo que é o responsável pela ação muscular desejada. Então, por exemplo, se eu vou fazer a flexão do cotovelo, o bíceps braquial, ele vai ser ali o meu músculo agonista. O músculo antagonista, ele é aquele que, como o próprio nome já diz, ele vai ter o efeito contrário do agonista. Ele freia o movimento no retorno à posição inicial. Então, quem que vai ser aqui no caso o músculo antagonista? Aqui é o tríceps, para a realização desse movimento. Isso que é muito importante. Dependendo do movimento que você vai fazer, o tríceps ele pode deixar de ser antagonista e virar o músculo agonista. Essa classificação está relacionada com a movimentação que esses grupos musculares vão fazer. Músculo sinergista é aquele que exerce a mesma função. Então, ele vai auxiliar na produção da ação desejada de um músculo agonista. O músculo braquial aqui, então, ele está agindo como músculo sinergista do bíceps para a realização desse movimento. E nós temos também os músculos fixadores. Também são chamados de estabilizadores ou de sustentadores. Esses músculos aqui são aqueles que estabilizam uma articulação para outro músculo realizar o movimento. Então, o fixador ou estabilizador estabiliza a musculatura e o agonista realiza o movimento. E aí nós estamos falando então de músculos que estão isometricamente ativos, ou seja, ele vai estar sendo contraído, mas a gente não tem movimento articular. Agora, começando a observar um pouquinho mais de perto o mecanismo da contração muscular, a gente precisa voltar lá nos filamentos de actina e miosina, para a gente poder se lembrar que a ação responsável pela contração do músculo vai ocorrer lá dentro do sarcômero. O que é o sarcômero mesmo? É aquela unidade composta por duas bandas Is e uma banda A. Então, lá dentro do sarcômero, nós temos a ponte cruzada dos filamentos de miosina que vão puxar, soltar e se reconectar a locais específicos do filamento de actina. Para que o processo de contração muscular ocorra, a gente precisa de uma interação entre o sistema nervoso e o sistema muscular. Então, nós temos os nossos neurônios motores entrando em contato com as fibras musculares, que são aquelas células multinucleadas que compõem o nosso músculo. E essa interação entre os neurônios e as fibras musculares vai se dar numa região chamada de placa motora. Então, diferentes regiões do nosso corpo, elas são inervadas de forma diferente. Por exemplo, no olho, nós temos um motoneurônio inervando cerca de 10 fibras musculares. Um único motoneurônio inerva 10 fibras musculares. Já no nosso quadríceps, um único motoneurônio ele vai inervar
150 fibras musculares. Quando o neurônio motor estimula a fibra muscular, esse estímulo simples do neurônio, ele vai resultar numa resposta brusca da fibra muscular. Agora, se o estímulo que está vindo lá do neurônio motor, ele ocorrer de forma repetida, nós vamos ter repetidas respostas bruscas da fibra muscular. Logicamente, se o tempo ali entre cada estímulo for longo o suficiente para poder permitir essa resposta da fibra muscular. Então, quando nós falamos de contrações repetidas, a gente lembra da tetania. Tetania nada mais é que um distúrbio caracterizado por contrações musculares intermitentes. E essas contrações elas são acompanhadas de tremor, paralisia e também de dores musculares. A tetania, ela não é uma doença, ela é um sintoma que pode ocorrer em diferentes doenças, diferentes condições médicas. A tetania, pessoal, não tem nada a ver com aquela doença tétano, não. Tetania, ela é um sintoma de alterações bioquímicas. O tétano é uma infecção. A causa normal da tetania é deficiência de cálcio, excesso de fosfato também pode levar à tetania, pode levar a espasmos musculares, né? Função diminuída da paratireoide pode levar à tetania. Nós temos algumas razões diferentes que podem levar à ocorrência desse fenômeno. Tem alguns estudos que falam que os baixos níveis de magnésio no sangue também podem levar à tetania. Então, nós temos diferentes causas. Quando nós pensamos no cálcio, os níveis baixos do cálcio lá no fluido extracelular, eles vão aumentar a permeabilidade das membranas dos neurônios ao sódio. Então, com isso, a gente vai ter uma despolarização progressiva das membranas celulares e pode aumentar a possibilidade do efeito de contração, dos potenciais de ação, porque o cálcio ele interage com a superfície exterior dos canais de sódio, ali na membrana plasmática das células nervosas. Quando os íons cálcio eles estão ausentes, o nível de tensão que é necessário para abrir os canais de sódio, voltagem dependente, ele é significativamente alterado. Então, com isso, nós podemos ter contração dos músculos esqueléticos periféricos. Então, é muito importante a gente saber que a tetania ela pode ocorrer em situações de hipocalcemia, mas não é a deficiência de cálcio não é a única razão que pode levar à tetania. O indivíduo que está com um nível baixo de cálcio, ele vai apresentar alguns sinais, então, que são conhecidos como o sinal de Trousseau e o sinal de Spotchek, que nós vamos ver então o formigamento, o adormecimento em volta da boca, nas extremidades, e nós vamos ver as contrações tônicas dos músculos. Mas não é só na insuficiência de cálcio que isso vai acontecer. Nós podemos ter na deficiência de outros minerais também esses sintomas aparecendo, também em outras patologias. E a cãibra? O que vem a ser a cãibra? Cãibra nada mais é que a contração involuntária do nosso músculo. O músculo ele entra em espasmo e ele se contrai sem que a pessoa tenha controle. Essas contrações elas geralmente são muito dolorosas e elas também podem ocorrer por diversas causas. A gente pode ter uma cãibra devido ao acúmulo de ácido lático, o ácido lático que se acumula ali depois da realização de um exercício físico intenso. Pode ser devido à alteração do metabolismo de alguns elementos, de alguns sais minerais, potássio, cálcio. Então, existe também uma série de razões. É errado a gente relacionar a cãibra única e exclusivamente com deficiência de potássio. Um outro fenômeno relacionado com contração muscular é o fenômeno de fadiga.
A fadiga é a fraqueza progressiva, a perda da capacidade de contratilidade muscular devido ao uso prolongado da musculatura. Então, a fadiga pode ser causada por uma queda na disponibilidade de ATP, pode ser causada também por alteração do potencial de membrana, uma inibição enzimática devido ao acúmulo de ácido lático, pode ser devido ao acúmulo de potássio extracelular e pode ocorrer fadiga também devido ao esgotamento da acetilcolina. Então, diferentes razões que podem levar à fadiga muscular. Uma outra informação importante com relação às nossas fibras musculares é com relação à heterogeneidade das nossas fibras. Nós temos fibras musculares do tipo vermelha ou tipo 1 e nós temos também fibras musculares que nós chamamos de fibras brancas ou do tipo 2. As fibras vermelhas ou do tipo 1 são aquelas que elas têm um alto teor de mioglobina. Então, isso daí possibilita que essas fibras elas tenham uma ação muscular regular. Elas se contraem lentamente e elas têm uma resistência elevada à fadiga. Já as fibras musculares do tipo 2 são as fibras de contração rápida. Elas têm um tempo de contração mais reduzido e elas ficam fadigadas muito mais rapidamente. Nós não podemos falar de contração muscular sem falar de fluxo sanguíneo, que a contração muscular e o fluxo sanguíneo também estão diretamente relacionados. Nós sabemos que o sangue ele vai chegar até os músculos através das artérias, que vão se dividir em redes capilares lá no nosso tecido conectivo, que é aquele que cerca as fibras musculares. Então, durante o esforço, os nossos capilares, eles se abrem e eles permitem uma maior irrigação sanguínea. Já durante o período de repouso, esses capilares eles se permanecem fechados. A quantidade de sangue que os músculos esqueléticos precisam vai depender do nível de atividade. Quanto maior o nível de esforço, maior a necessidade de fluxo sanguíneo. Durante um exercício intenso, quando a gente faz esforço máximo, a gente precisa de 100 vezes mais sangue naquele local do esforço do que numa situação de repouso. Agora, falando um pouquinho com relação a distúrbios relacionados com a contração muscular, a gente precisa lembrar da miastenia gravis, que é o distúrbio mais comum que ocorre lá na junção neuromuscular e é caracterizado por fraqueza e fadiga muscular. A fraqueza da miastenia gravis, ela se origina de alterações ali na junção neuromuscular devido à ação de alguns anticorpos contra os receptores de acetilcolina que estão presentes ali naquele local. Então, a redução do número de receptores para interação com a acetilcolina vai gerar uma falha na transmissão daquela placa terminal. Com isso, a gente tem que a contração muscular vai estar prejudicada. Em consequência, então, nós vamos ter diminuição da força dos músculos em ações voluntárias, geralmente quando o indivíduo realiza esforços ou movimentos repetitivos. Então, a fadiga gerada pelo recrutamento muscular, ela vai regredir quando o esforço cessa. Para finalizar a aula de hoje, deixei aqui o endereço de alguns vídeos complementares que mostram de forma fantástica o mecanismo de contração muscular. Recomendo a todos que assistam, são vídeos curtinhos de 3 a 5 minutos e explicam muito bem o mecanismo molecular da contração muscular. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui uma listinha de exercícios de fixação, lembrando a todos que o nosso cérebro não é um músculo, mas assim como os nossos músculos, ele também precisa ser exercitado. Então, bons estudos a todos!